Você já ouviu falar no Santo Sudário de Turim? Aquele pedaço de linho que, para muitos, guarda a verdadeira imagem de Jesus Cristo após a crucificação? Por décadas, a ciência tentou desacreditar essa relíquia. Mas, e se eu te dissesse que uma figura como Mel Gibson, conhecida pela sua intensidade e rigor histórico em produções bíblicas, fez revelações que abalaram até mesmo os mais céticos? Prepare-se, porque o que você vai ver hoje vai te deixar com uma certeza desconfortável. Ou o sudário é real, ou a história da humanidade precisa ser reescrita. Hoje, vamos mergulhar nos detalhes escondidos que os testes mais modernos revelaram, evidências que vêm sendo ignoradas há anos, e conexões assustadoramente precisas com os relatos bíblicos. E no final, a explicação mais lógica e mais assustadora que os cientistas chegaram depois de analisar o sangue, os pólens, as marcas e até a explosão de luz que formou a imagem no tecido. Fique até o final. Tem coisa aqui que vai literalmente te deixar em estado de choque. Mas antes peço a sua ajuda. Deixe o seu gostei aqui embaixo e inscreva-se no canal. Esse é um vídeo que demandou tempo e estudos aprofundados para ser criado. Seu simples gesto nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ter acesso a esse conhecimento. Mel Gibson, um nome que dispensa apresentações, surpreendeu o mundo em uma entrevista ao vivo no podcast The Joe Rogan Experience. Ele não é cientista, mas tem acesso privilegiado a pesquisadores, religiosos e historiadores, além do rigor em suas produções como A Paixão de Cristo. E foi nesse ambiente que ele soltou uma afirmação que travou até o próprio entrevistador: sua plena convicção na autenticidade do sudário. Gibson revelou detalhes que para ele são quase incontestáveis: vestígios de flagelação, espancamento, feridas causadas pelos espinhos nas mãos e pés, um penteado do primeiro século, pólen da região da Palestina e até a trama do tecido típica daquela época. Ele não hesita em afirmar que não é apenas uma peça antiga e que as constantes investigações científicas reforçam a tese de que o sudário seja, de fato, o mesmo lençol que envolveu o corpo de Jesus Cristo. Mas o que deu tanta convicção a Gibson? Ele estudou depoimentos de especialistas ligados a projetos como o STURP, a equipe formada por cientistas da NASA, da física nuclear, da medicina, que encontraram evidências científicas de que o sudário é da época de Jesus e que se relaciona com passagens bíblicas. Muitos desses estudiosos sequer eram cristãos praticantes, mas acabaram convencidos diante da força das evidências. Vamos aos fatos históricos. O sudário de Turim é um pedaço de linho de aproximadamente 4 metros e 36 centímetros por 1 metro e 10 centímetros. A imagem estampada nele mostra um homem com ferimentos que combinam perfeitamente com a execução de Jesus, marcas nos pulsos e pés dos pregos, a abertura no lado direito do tórax pela lança e sinais claros de coroamento com espinhos. Uma humilhação peculiar que não era comum em crucificados, mas sim um detalhe relatado especificamente nos evangelhos. Mas o que realmente abala o ceticismo são os detalhes microscópicos. Pólens de plantas, muitas delas extintas, típicas da Palestina de 2000 anos atrás, foram detectados. Como um falsário medieval teria acesso a isso? E mais impressionante, análises revelaram vestígios de moedas sobre os olhos, um costume judaico da época do sepultamento. E essas moedas, cunhadas à época de Pôncio Pilatos. É um traço histórico fortíssimo que se encaixa na tradição e na data precisa da crucificação de Jesus. O tipo sanguíneo detectado no sudário é o AB positivo. Para os fiéis, essa é uma identificação marcante, pois o mesmo tipo sanguíneo foi encontrado em milagres eucarísticos como o de Lanciano, apontando para uma ligação direta com o corpo de Cristo. Gibson sublinha que tal coincidência não parece ser fruto do acaso. A pesquisa científica reforça que não se tratou de simples pintura. Os contornos no linho são tridimensionais, comprovados por exames de raios infravermelhos e técnicas fotográficas inovadoras para a época. Em 1898, quando o sudário foi fotografado pela primeira vez, o negativo da foto revelou ainda mais detalhes do rosto impresso no pano. A nitidez no negativo
era superior à do próprio tecido. Seria esse o sinal de algo extraordinário? O tecido sobreviveu a incêndios, fervuras em óleo e questionamentos. Em 1503, tentaram fervê-lo para ver se a figura desapareceria. Nada aconteceu. As marcas permaneceram intactas. Isso levanta a questão: como uma suposta falsificação medieval poderia ter resistido a tanto? Em 1988, o teste do carbono 14 datou o tecido como medieval, gerando grande controvérsia e sendo por muito tempo a principal prova contra a autenticidade do sudário. No entanto, estudos posteriores apontaram falhas graves na metodologia. A amostra utilizada era mínima, apenas 7 centímetros contra 70 centímetros ideais para um resultado confiável, e o tecido passou por incêndios, foi fervido em óleo e remendado, fatores que afetam diretamente o teor de carbono 14 e podem deturpar os resultados. Por isso, muitos cientistas concluíram que aquele teste não era um veredicto definitivo. O tempo mostrou que a maioria das outras evidências, muito mais robustas, reforça uma origem bem mais remota. As marcas no sudário são assustadoramente precisas com os relatos evangélicos. Chicotadas de um flagrum romano, inchaço nas sobrancelhas, nariz quebrado, barba arrancada, quantidade de golpes nas costas e a forma exata dos pregos que perfuraram o chamado espaço de Destot, causando uma dor indescritível e retraindo o polegar para a palma. Detalhes anatômicos que ninguém, no século XI, teria conhecimento para falsificar com tanta precisão. Um único cravo unindo os pés, exigindo várias marteladas, tudo se encaixa na narrativa da paixão. O Dr. de Murrala, da Companhia de Tecnologia Nuclear, concluiu que a ressurreição real e física de Jesus de Nazaré é, sem dúvida alguma, a melhor explicação para os fatos físicos, químicos, médicos e históricos. Mel Gibson afirma que muitos desses estudiosos, que eram céticos, se converteram diante da força das evidências. O sudário de Turim, com suas marcas de violência, pólens milenares, moedas da época de Pilatos e uma imagem tridimensional inexplicável, continua a desafiar a ciência e a fé. Mel Gibson, com sua voz forte, nos convida a buscar as evidências por conta própria, a ver que fé e ciência podem sim caminhar lado a lado. Como explicar tudo isso de forma contrária? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva para a dinâmica de formação da imagem. E talvez nunca tenha. Para muitos, é um sinal de algo que escapa ao mero materialismo, a prova mais impactante daquilo que se lê nas Escrituras. A cada ano, surgem estudos adicionais que, em vez de desacreditar, parecem confirmar os relatos antigos. Afinal, não é qualquer um que, como Mel Gibson, com todo o seu histórico de pesquisa, crê e fala publicamente com tanto entusiasmo sobre a autenticidade do Santo Sudário como a mortalha de Jesus Cristo. Cada um decide se aceita ou não, mas o conhecimento sobre esses fatos, reforçado por uma personalidade reconhecida, levanta aquela fagulha de curiosidade que pouca coisa consegue apagar. E por falar em evidências históricas e lendas que envolvem a paixão de Cristo, no nosso próximo vídeo, vamos explorar o mistério da lança de Longinos. Você sabia que, segundo as lendas, quem possuir essa lança, que teria o sangue de Cristo impregnado nela, teria um poder quase ilimitado? Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e desvende essa fascinante história de poder, fé e mistério. Nos vemos lá.